Olá, vocês, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Hoje, vou pedir escusas a vocês, nada mais são do que desculpas, porque talvez eu tenha que fazer o jornal um pouquinho mais curto, um pouco rápido, por motivos estritamente pessoais, que talvez eu tenha que fazer o jornal. Não quis deixá-los sem informação, não quis deixar de passar o que está acontecendo na nossa cidade, porque vocês são importantes para nós. Mas eu peço essas desculpas para que a gente possa estar sempre presente aqui. São fatores que eu não vou poder deixar de sair rapidinho, mas, por favor, conto com a compreensão de vocês por esse fato acontecido. Então, me perdoem antecipadamente, tá bom? Então, vou passar as notícias para vocês. Não deixei de vir aqui. Agradeço enormemente sua audiência, sua paciência, para que a gente possa estar sempre juntos. Só lembrando, antes da gente falar um pouco mais, quando nós falamos sobre... Nossa, caiu alguma coisa no meu olho. Quando nós falamos aquela situação do sistema eleitoral, muitas pessoas me perguntaram, Coronel, por que o senhor falou aquilo tanto tempo? Nós falamos aquilo bem detalhadamente, porque nós gostaríamos que todas as pessoas realmente entendessem como proceder, como fazer, para que possam votar esse ano, uma vez que nós estamos tendo muitos títulos eleitorais cancelados. Coronel, mas a gente entende, cara, nós temos que lembrar que nós temos pessoas bem jovens, pessoas mais idosas, pessoas que às vezes têm deficiência visual, auditiva, alguma coisa assim. Precisamos procurar levar isso também para essas pessoas. E tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade do entendimento. Então, fica aí para vocês por que nós fizemos de uma maneira bem mais detalhada. Então, você fala assim, nossa, mas você gastou quase o bloco do jornal. Nós procuramos levar informação a vocês, tá bom? Só um detalhe, quem tem veículos, o parcelamento do IPVA está voltando a ser pago, aquele parcelamento que foi. Atentem bem para as datas do parcelamento, para que você não perca, porque a partir de agora, você perdeu a data do parcelamento, você terá que pagar juros. Veja a matéria. A Cefaz, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, retomou nesta quinta-feira, dia 12, o calendário de vencimentos do IPVA 2026, de acordo com o final da placa dos veículos. Em março, os proprietários que optarem pelo parcelamento do tributo devem realizar o pagamento da terceira parcela. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento. Quinta, dia 12, venceu o prazo para os veículos com placa final 1. Já na sexta, dia 13, é a vez dos que possuem placas de final 2. O calendário do IPVA 2026 segue até o dia 23, quando encerra o prazo para os veículos com final 0. Caso o vencimento ocorra em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil. Com relação a imposto, você sabe, o governo não perdoa juros. Pegou, paga e paga sem dó, tá bom? Não sei se vocês observaram, não na data de ontem, na data de antes de ontem, ou seja, terça-feira, o combustível, mais precisamente o óleo diesel, ele subiu 3 vezes no mesmo dia. Vocês podem não ter percebido isso, viram que teve um aumento excessivo de uma vez. Mas na terça-feira subiu o óleo diesel de manhã,
no meio do dia e à tarde. Teve aquele aumento escalonado. Só para vocês verem, teve cidade que o óleo diesel saiu de R$ 6,00 e foi para R$ 9,00 em um dia. Saiu de R$ 6,00 e foi para R$ 9,00 em um único dia, para vocês saberem. O que o governo fez para conter esse aumento excessivo do combustível? Se o óleo diesel sobe de uma vez, você pode ter certeza que o reflexo disso na economia ia ser arrasador. O governo, num bom senso, que não teve outra coisa para fazer, zerou o imposto de PIS e CONFINS do combustível. Veja a matéria. O governo federal decidiu zerar o PIS e CONFINS do preço do diesel para conter a alta do combustível. A medida tem como objetivo reduzir o impacto da oscilação do preço internacional do petróleo sobre o diesel no Brasil. Na prática, a medida elimina os únicos 2 impostos federais atualmente cobrados sobre o combustível e representa uma redução de 32 centavos por litro. De acordo com o Palácio do Planalto, o anúncio reduz a pressão sobre o diesel, insumo essencial para o transporte de cargas, a produção agropecuária e o abastecimento das cidades. Quando o governo zerou o PIS e o COFINS do combustível, aquela sensação de aumento de combustível de uma vez deu uma recuada e o combustível teve alta, mas não foi tanto igual estava acontecendo. Tanto que o combustível começou a recuar um pouco dos R$ 9,00. Tem lugar que o combustível está R$ 8,00, tem lugar que está 7 e pouco, então deu um aumento excessivo de uma vez, só para vocês verem. Talvez vocês não tenham percebido, só viu que foi aumento de uma vez. Então essa oscilação que aconteceu deu uma recuada, que o governo resolveu tirar o pé do acelerador na parte de impostos. E olha que isso é raro referente ao governo federal. Não sei se vocês têm observado, eu tenho acompanhado alguns grupos de mães nas escolas. O que acaba acontecendo dessa situação? Primeiro, tem muitas escolas que estão tendo falta constantes de professor. Tem escolas que não estão tendo professores. E nós entramos em contato com a Secretaria da Educação e a Secretaria da Educação se permanece calada, não fala nem sim, nem não, nem se comenta o assunto. O que está acontecendo? Algumas situações. A escola Dirce está sem professor em várias matérias. A escola do Jardim Guaçuano, a professora teve problema de saúde, as crianças ficaram vários dias sem professor e não tinha professor substituto. E assim vai indo em todas as escolas da cidade inteira. E a gente percebe que a Secretaria de Educação se permanece calada, não se fala nada, fica muda. E as nossas crianças estão ficando muito tempo sem intervalo, estão indo para a escola, estão ficando desanimadas, então está criando um clima nas escolas muito difícil, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, só para vocês estarem acompanhando, tá bom? Nossa vida. Devido à chuva, nós estamos tendo várias ruas alagadas. Vamos verificar essa uma do lado do Distrito Industrial. Olha só a situação, e olha que não choveu tão pesado assim. Verifica só. Olha daqui como é que tá isso daqui, ó. Isso aqui já faz 10 anos tá desse jeito aqui, ó. Pra ver, fala lá, cobra tudo. Ninguém toma providência. Vai você ver só. Vai ficar um mar d'água, parece que um rio isso aqui, ó.
Observem, vocês viram o carro passando? Sabe uma coisa que a gente observa? E olha que aqui do lado, na rodovia, vocês percebem aqui do lado da rodovia, a calha da rodovia é bem mais baixa. A calha daqui, com relação a rodovias que ela fez aqui, ela fez um buraco, deixou bem mais baixo. O que custa para a prefeitura simplesmente colocar uma boca de lobo num local desse daqui e escoar essa água para a rodovia que está aqui do lado? É uma situação tão simples de se resolver e a gente percebe inércia de todo mundo. Mais uma vez eu venho falar para vocês. Quando o vereador colocar aí para vocês assim, ó, a prefeitura fez isso a pedido nosso. Está aqui, ó. É uma coisa simples de se fazer. Por incrível que pareça, não é caro. É só abrir daqui até a rodovia. Só entrar em contato com a rodovia, você abre daqui dessa rua, tá vendo essa rua aqui? Você abre até a rodovia. Porque a rodovia ela está mais baixa nesses trechos aqui. Tanto que você percebe, quando você vai para Pinhal, não sei se vocês já pararam, é só olhar do lado da rodovia, vocês percebem que ela baixou a calha, muito a calha na lateral da rodovia. Tem hora que eu até acho que é perigoso, porque se um carro for ali, vai cair naquela valeta. Mas foi a solução encontrada justamente para reduzir a enchente na lateral. E essa daqui é uma delas. É só pegar daqui e jogar água na calha da rodovia, que já está mais baixa. É uma situação fácil de se resolver. O que precisa? Vontade política. Que não está difícil resolver isso, hein? Bom, vamos continuar? Uma mulher estava indo para a igreja. Ela e sua filha. Na hora que ela estava indo para sua filha, dois cidadãos, eu vou falar o português errado, mas eu vou deixar bem claro que está entre aspas. Dois cidadãos, que na verdade não são nem cidadãos, são dois marginais, são dois bandidos. Então esses dois cidadãos roubam essa mulher. É aquilo que eu falo, rouba para comprar droga. Por que já não vai lá e já não rouba a droga? Porque eles sabem que se roubar o cara que está vendendo droga, eles vão matá-lo. Isso é fato, isso é certo. Então o que faz? Roubaram a mulher, pegaram bolsa, celulares. Mas não ficou barato não. Vejam a matéria. Quatro são presos por receptação após roubo em Mogi Guaçu. A vítima relatou que por volta das 19 horas caminhava em direção à igreja, acompanhada da filha de 14 anos, quando foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, armados com uma faca. Durante a ação criminosa, foram subtraídos 2 aparelhos celulares e uma bolsa contendo cartões bancários e documentos pessoais. Após o roubo, os autores fugiram. A vítima conseguiu rastrear um dos celulares em tempo real, apontando a localização. As equipes se deslocaram até o endereço indicado e abordaram 2 indivíduos. Questionado, ele alegou ter adquirido o celular de uma mulher usuária de drogas. Em diligências, os policiais localizaram a mulher, que confessou ter vendido o aparelho por R$10 para comprar entorpecentes. O terceiro suspeito foi localizado e afirmou ter recebido os celulares de uma quarta pessoa, que também estava no local. Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária.
celular é rastreável. Por incrível que pareça, a coisa mais fácil que tem é você saber aonde que o celular está hoje. E quando sabe onde que o celular está, pegaram o celular dela, ela foi para casa e rastreou o celular. Verificou onde que o celular estava. É aí que eu falo a inteligência policial no seu trabalho. Ela acionou a polícia militar. A polícia militar manteve contato com ela, porque ela sabia onde que estava o celular, e a viatura foi para o local, e ela mantendo informado onde que o celular estava. A viatura, no local, encontrou 2, entre aspas, cidadãos, que são bandidos. Então, não é cidadão, são cidadãos, porque são marginais. Na hora que a polícia passa, eles procuram despistar. A polícia prende os cidadãos. Bandido marginal, prendeu, pegou o celular da mulher, perguntou, cadê o restante do produto do roubo? Ah, estava em tal lugar. Chegando no local, encontraram parte das coisas da mulher ainda. E aí, conduzidos para a delegacia, começaram a ver o sol nascer quadrado atrás da grade. Por isso que eu falo, senhores, para que roubar? E detalhe, e ainda fala que pegou o celular para comprar droga. E pega o celular de uma pessoa, ameaça a vítima e depois vai lá e fala que trocou por R$10. É o que eu falo. Quanto vale a vida humana? O pessoal está perdendo a noção da vida humana, o senso da vida humana, senhores. Quanto vale uma vida? Pense nisso. E por falar nisso, nós tivemos também outro cidadão preso. Só que agora foi lá na Avenida 9 de Abril. Vejam só, por tentativa de homicídio. Vejam. Um homem de 47 anos foi detido pela GCM na manhã desta quarta-feira, dia 11, acusado de tentativa de homicídio na Avenida 9 de Abril, na região do bairro da Capela. Segundo o registro da ocorrência, ele teria agredido outro homem de 57 anos utilizando um pedaço de madeira. A vítima foi atingida na cabeça e no braço esquerdo e precisou ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, onde passou por atendimento médico, incluindo exames de radiografia e suturas. Durante a abordagem, ele admitiu a autoria das agressões e afirmou que estaria acertando contas, após uma suposta agressão sofrida no dia anterior. O agressor recebeu voz de prisão. Focaliza para nós aqui, ó. Tem como dar um close nesse quadrado aqui, ó? Isso. O cidadão diz que foi ameaçado em data anterior. Que ele foi ameaçado. Aí ele vai na cidade, na 9 de Abril, com esse pedaço de pau aqui, encontra o seu algoz e começa a agredi-lo. Você não queria bater? Você não queria? Vai agora, pá. O cidadão correu dentro de uma farmácia. Aí vem aquele famigerado, deixa disso, para disso, contar com isso. Acionaram a Guarda Civil Municipal que compareceu ao local. Cidadão preso na delegacia. Quanto vale uma vida humana? Quanto vale uma vida humana? Olha o valor que se dão, que se tem por uma vida humana. Se perde essa noção de ser humano. Então, o que eu falo, nós estamos no final dos tempos. Não é isso, o pessoal está perdendo a noção
de quanto vale uma vida humana. Eu estava vendo uma reportagem, eu até ia colocar, eu achei meio pesado. Uma mãe, olhe bem, uma mãe, todo mundo pensando isso aqui, eu só vou fazer essa, porque eu achei bem assim, forte o negócio. Uma mãe de 47 anos, vendeu a filha de 13 anos para um senhor de 57 anos. Ela vendeu a filha de 13 para um senhor de 57 anos por R$ 1.500 para ele estuprar a filha dela. Olha a noção de mãe para com o filho, no caso da mãe para com a filha. E esse cidadão paga e imagina que está sendo mérito para ele. Isso aí para mim é um caso descabido, isso é um caso de horror. Eu nem vou falar pena de morte, mas teria que ser uma pena realmente para ele ficar na cadeia pelo menos dos 57 até os 99. Que absurdo um negócio desse. Paga para estuprar uma menina de 13 anos. E detalhe, que é pior ainda, a mãe filma a filha sendo estuprada. E a mãe filma. Então aqui, no caso, o cara ainda pega essa madeira e vai desferir agressões contra o outro, contra o ser humano. Teve problema? Aciona a justiça, senhores. Vamos parar com isso. Nós estamos tendo, nos últimos tempos, audiências públicas do plano diretor. O que é esse plano diretor? É um plano em que se faz um estudo da cidade que nós vamos ter para daqui 10 anos. É um estudo que se faz para... estamos planejando Mogi Guaçu para daqui 10 anos. Vejam só a matéria e eu vou comentar algumas coisas dessas audiências públicas. A Prefeitura deu sequência nesta semana às atividades de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, com a realização de audiências públicas e uma oficina comunitária que reuniram moradores, representantes e comissões e equipe técnica responsável pelo processo. Assim como ocorreu durante a primeira audiência, no ano passado, foram apresentadas as propostas de reordenamento territorial. Se conseguisse aumentar essa foto, eu estava sentado bem aqui, ó. Como não dá para aumentar, não vou nem pedir para ampliar, eu estava sentado bem aqui quando se estava fazendo essa explanação aqui, ó, do plano diretor. Eles estavam falando desenho bonito, maravilhoso de Mogi Guaçu. Aí começaram-se a fazer perguntas pontuais do plano diretor. Eu até achei interessante perguntas pontuais que fizeram. Eu não podia deixar, eu não conseguia ficar de boca fechada. Não conseguia, de jeito nenhum. Aí eu comecei a falar. Primeiro, vocês estão fazendo um planejamento aqui, bonito, maravilhoso, fazendo um estudo de Mogi Guaçu, contando tudo, altura, nível, onde tem enchente, onde que Mogi Guaçu pode crescer, onde que não pode, onde tem reserva hídrica, onde que não tem, onde tem a parte turística. Gastaram 2 horas e meia explicando nesse telão o plano diretor. Aí eu fiz uma pergunta. Esse plano diretor está parecendo um engenheiro ou um arquiteto? Se eles pegarem essa gravação e colocar, vai ver que eu fiz a pergunta exatamente desse jeito. Vocês estão fazendo um plano diretor
que parece um engenheiro, um arquiteto, que fizeram um excelente projeto, magnífico, bonito, lindo, maravilhoso. Contrataram uma construtora que construíram aquele projeto. Porém, na hora que foram usar aquela construção, utilizar aquela obra, verificaram que ela não tinha água. Por quê? Aí eu disse por quê. Porque o mesmo plano diretor que está em vigor hoje, não fizeram nenhum estudo para melhorar o sistema de tratamento de água, melhorar o sistema de distribuição de água, melhorar o sistema de reservatórios de água. E quando eu falei para eles que o loteamento que fizeram logo acima do Limoeiro recebe água 2 horas por dia, todo mundo ficou calado. Tinham vários vereadores aqui sentados que ficaram de boca fechada. Aí ele, não, aqui, nós fizemos, tem esse estudo. Eu sei que não fizeram estudo nenhum. Idealizaram o negócio, só que esqueceram de olhar a população mais humilde. A população da periferia. E mais uma vez eu fui lá e falei, a periferia está esquecida. Falaram de construção de prédios de 8 andares, 10 andares, aqui só pode de 4 andares. E eu falei, e a periferia que está mais alta fica sem água. Não, mas tem que se fazer estudo. Eu falei assim, todo esse estudo que você está fazendo, olhando, eu falei assim, respeitando o que você está falando, não serve para nada, porque na prática, cada um muda de acordo com a conveniência. O atual já teve mudanças inúmeras vezes. Por quê? Porque não adianta fazer um negócio bonito, porém, na prática, sabe-se que aquilo não é executável, exequível. Esse planejamento está sendo feito lindo, bonito, maravilhoso. Cadê os secretários que realmente têm que cumprir isso? Secretário da SSM, secretário de Obras e Mobilidade, o secretário de Planejamento, não estavam na audiência, não participaram do projeto. Aí depois fala assim, a gente pega e dá umas pitácoras aí. Olha só o bairro Santa Terezinha. Olha o bairro Santa Terezinha. Alagamento e inundação. Por quê? Logo acima fizeram vários loteamentos, não fizeram o sistema de escoamento de água que deságua no bairro Santa Terezinha. Aqueles bairros logo acima, Sacaída, Canaã e para cima lá, estão sem água. Por quê? Fizeram o loteamento, não fizeram a devida compensação onerosa para se construir reservatórios de água. Por quê? Cada um olhava para o seu umbigo. E aí vem aqui e fala de um planejamento. Eu falei assim, senhores. E aí, mesmo assim, eu ainda cheguei e falei para ele, porque quando ele falou de Martinho Prado, ele falou exatamente as palavras, que está gravado lá. Quando nós fizemos essa mesma audiência em Martinho Prado, nós só tratamos de estradas rurais. Aí eu cheguei e falei, parabéns pelo seu preconceito com Martinho Prado. Porque de Martinho Prado você só lembrou de estradas rurais. A mesma coisa que eu falei aqui de Mogi Guaçu, eu falei de Martinho Prado. Vocês acham que o Distrito Industrial de Martinho Prado não sai do papel? Por quê? Porque não tem água suficiente para sustentar qualquer indústria em Martinho Prado. Não tem. Não tem sistema de tratamento de água. Não tem nenhuma adutora de água que liga Mogi Guaçu a Martinho Prado. Fica caro, mas precisa ser feita. Nós temos que levar a água de Mogi Guaçu para Martinho Prado, porque Martinho Prado sozinho não se mantém.
Como é que você vai pôr um distrito industrial em Martinho Prado para Martinho Prado deixar de ser rural? Precisamos levar indústrias para lá. Aí eu falei do seu planejamento, lindo, bonito e maravilhoso. Falei assim, mas na prática, nada. Senhores, peço desculpas a vocês. Vou encerrar esse jornal um pouquinho mais cedo. Vocês viram que nós não vamos ter o intervalo que costumamos fazer no meio do jornal. E assim, eu me despeço de vocês. Obrigado, grande e forte abraço a vocês e até amanhã, nessa sexta-feira. Fiquem com Deus.